Dor e sofrimento, instrumentos de progresso espiritual. A primeira pergunta que vem é a seguinte: é fácil acreditar nisso? Como é que a maioria das pessoas, nós não nos excluímos muitas vezes, entendem a dor e o sofrimento? É algo ruim, né? Por quê? Porque a gente não gosta de sentir dor. A gente não gosta de sofrer. É verdade? Isso incomoda. Isso nos faz sair da zona do nosso conforto. Mas, ao mesmo tempo, a dor e o sofrimento propõem para nós um desafio, que é mudar essa forma de encarar, né, para algo positivo, para algo que nós podemos viver, porque viveremos sem dúvida alguma, mas podemos tirar proveito disso, em nosso próprio benefício. E aí vem a pergunta: por que é tão difícil da gente entender a dor e o sofrimento como algo positivo? Primeiro, porque para muitos de nós falta conhecimento sobre o que é a dor, o que é o sofrimento. Mas para alguns que já conhecem, já têm um conhecimento teórico, já leram a respeito, muitas vezes falta entendimento. Eu conheço, mas não entendo. E se eu não entendo, eu não posso aceitar. Eu não consigo aceitar. Não é? Mas ainda existe um terceiro grupo, que conhece, que entende, mas não conseguiu internalizar, que é a compreensão. É quando eu capto, quando eu... É como se a gente dissesse no bom português, quando dá o estalo, vamos dizer assim. Um outro problema é que a gente, muitas vezes, quando fala em dor e sofrimento, a gente se concentra sempre no efeito, mas esquece de olhar a causa. Está doendo. Está sofrendo muito. Eu não aguento tanto sofrimento. Isso é efeito. Mas tanto essa dor como esse sofrimento tem causa. E é para ela que a gente tem que começar a olhar se a gente quiser entender a dor e o sofrimento. Enquanto nós ficarmos só no efeito, e os espíritos muitas vezes nos dizem que olhar só o efeito é fazer papel de vítima. Eu estou sofrendo tanto, eu sou um coitadinho. Mas a gente tem que passar para a ação. Se eu quero parar de sofrer, se eu quero diminuir meu sofrimento, se eu preciso que pare de doer, eu tenho que olhar as causas e trabalhar sobre as causas. E qual é a consequência de tomar essa postura, né? Algumas delas: desespero, desânimo, amargura, revolta, né? Chegando até ao que a gente chama de atos extremos, como, por exemplo, o suicídio. Então, vejam as consequências de uma postura de vitimismo, por exemplo. E aí, a pergunta que vem em seguida é dizer: tá bom, então, mas quais são os instrumentos que nós temos para poder entender um pouco a função, né, a utilidade, o proveito da dor e do sofrimento? E aí nós podemos usar dois instrumentos que estão ao nosso alcance. O primeiro é o Evangelho de Jesus. E Jesus chega a dizer o seguinte: felizes aqueles que sofrem.
porque deles é o reino dos céus. E é Jesus falando. Como é que eu posso ser feliz por sofrer? Mas Jesus coloca aí, ou subentende aí, uma coisa muito importante. Porque se fosse assim, felizes os que sofrem, se todos nós sofremos, nós podemos dizer, oba, e todos nós estamos no reino dos céus. Porque todos nós sofremos, uns mais, outros menos. Não é verdade? Mas será que foi isso que Jesus quis dizer? Certamente não. Porque se Jesus quer ensinar o valor do sofrimento, a forma como encaramos o sofrimento, tem que haver algo subentendido aí. E o que está subentendido? Feliz é aquele que sofre e passa pela dor, pelo sofrimento. E aqui a gente usa uma palavra que talvez fique difícil de aceitar, mas passa pelo sofrimento com gratidão. Como eu vou agradecer por sofrer? Como é possível? O dia que eu agradecer por sofrer, significa que eu venci o meu sofrimento. E mais, eu venci a dor. E mais, eu venci as causas de tudo aquilo que me aflige. Eu venci as minhas dificuldades, porque elas vêm acompanhadas pela dor e pelo sofrimento. E aí eu conquisto dentro de mim aquilo que Jesus chama de o reino dos céus, que é o reino da felicidade, o reino da paz, o reino da bem-aventurança, como ele diz no Sermão da Montanha. Mas ainda nós temos um outro companheiro aliado, que é o Espiritismo. Né? Se a gente for olhar lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo começa assim: bem-aventurados os aflitos. E Kardec e os espíritos nos explicam, nesse capítulo, de uma forma detalhada, de uma forma lógica, o valor do bem sofrer, o valor da dor na nossa vida. Mas ele não faz isto antes de nos mostrar algumas outras coisas antes, para a gente poder entender. Né? Então, ele começa falando da justiça das aflições. Por que as aflições são justas? E aqui, justiça não tem nada a ver com lei humana. Né? Não tem nada a ver com aquilo que eu acho que é justiça. Porque a nossa noção de justiça é muito falha. A nossa noção de justiça ainda carrega uma valoração que nós mesmos damos de acordo com a nossa experiência. Então, algo que para mim na Terra é justo, para qualquer um outro pode não ser. Mas quando ele fala da justiça das aflições, ele chama a atenção que esta justiça é sob a ótica da divindade, sob a ótica de Deus. E se Deus é bom e quer a nossa felicidade, quer o nosso progresso, pois o progresso é uma das leis divinas, a gente pode começar a entender que dor e sofrimento é para o nosso bem, de acordo com a ótica da justiça divina. Mas ele vai além. Ele diz assim, o Kardec, olha, ele pode ter causas anteriores. Aí a gente diz assim, nossa, essa pessoa é tão boa nessa vida, não faz mal para ninguém. Mas por que sofre tanto? Dá para entender? Se a gente olhar só a vida presente, talvez não dê.
Mas se a justiça é divina, ela não pega só a vida presente. Ela resgata vidas anteriores. E aí esse sofrimento pode ter causa lá atrás, né? Mas pode ter causa na vida presente também. Já que nós estamos falando de causas, nos cumpre examinar essas causas. Uma outra coisa que Kardec explica é o esquecimento do passado, né? Porque se esquecer o passado, às vezes dói menos. Se esquecer o passado, às vezes sofremos menos. Se esquecer o passado, às vezes aceitamos talvez melhor determinadas condições. Ou não. Mas o esquecimento vem naquilo que a gente precisa esquecer. Porque o que a gente não pode esquecer, a gente continua lembrando. Porque a justiça divina se faz presente. Kardec fala de uma outra coisa. Se passar pela dor é o desafio, se passar pelo sofrimento é o desafio, se vencer a dificuldade é o desafio, não importa qual seja a dor, qual seja o sofrimento, eu tenho que fazer de tudo para não voltar a ter dor ou a sofrer. Mas tem coisas na vida da gente que ainda não dependem da vontade da gente. Existem fatos que estão nessa estrada de correção nossa, das nossas imperfeições, mas que a gente deve aceitar, porque por enquanto não podemos mudar. E aí vem Kardec nos explica o que é a resignação. E a resignação é um instrumento para que a gente possa passar pela dor e pelo sofrimento, fazendo tudo o que pudermos para melhorar, para minimizar as consequências, mas também aceitando, sem revolta, aquilo que ainda não conseguimos mudar. Então, o que é a dor, finalmente? Né? O que significa a dor? Primeiro, a gente tem que lembrar que dor é algo físico ou emocional. Né? Pode doer no físico e pode doer na alma. Pode doer no espírito. Tá certo? A dor nada mais é do que o impacto de um acontecimento que nos pega, como, por exemplo, diagnóstico de uma doença. Um outro exemplo, a perda de um ente querido. O término de um relacionamento. Isso são dores emocionais. Né? A dor física, normalmente, é pelo nosso descontrole em relação ao nosso corpo físico e ao nosso perispírito. Aí dói, reflete no próprio corpo físico. Então, a dor, ela é algo natural e ela decorre da lei de causa e efeito. Estou andando mal? Dói. Estou procedendo mal? Dói. Estou pensando mal? Dói. E a dor se manifesta quanto mais egoísta eu for. Quanto mais eu só olhar para mim e não olhar para o que acontece ao meu redor. Porque eu aprendo com o outro. Eu vivo com o outro. O outro me ensina o tempo todo. O outro é a obra de Deus na minha existência. E se eu não consigo olhar isso, porque eu sou soberbo, eu sou orgulhoso, como é que eu vou aprender? Aí vem a dor e fala, é? Então, peraí, vamos dar um jeitinho. Vamos dar uma forcinha. Normalmente, a dor, como ela está ligada a um acontecimento, ela é algo, muitas vezes, pontual. Né?
ela não se refere a um todo, mas ela se refere a uma necessidade de reabilitação em algum ponto da nossa conduta, da nossa existência. E, portanto, ela é transitória. Não vai doer para sempre. Porque um dia a gente vai ter que aprender. E quando a gente aprender, a gente vai mudar. E quando a gente mudar, a dor vai embora. Até logo. Não é? E ela é um aviso de que algo não anda bem. A dor nos avisa, olha, do jeito que você está vivendo, da forma como você está pensando, como você está agindo, tem algum problema aí. Você tem que olhar isso. Né? Então, ela é uma lição para o aprendizado. Para que aprendizado? Para que eu possa ter progresso, para que eu possa me transformar e progredir. Que é isso, no fundo, que a gente pensa, que a gente está aqui para fazer. A gente está aqui para se transformar. Né? Para se transformar intimamente, na nossa essência. Para poder sair daqui, talvez, se possível, melhorzinho, um pouco mais parecidos com o que nós somos na essência. E é esse alerta, dizer, ó, para acordar, viu? Porque senão, coisa aperta. O Emmanuel, ele tem uma lição no livro Encontro de Paz, lição número 30. E ele diz assim, que as dores não são só punição ou alerta. As dores são o que a gente chama de, o que ele chama de dores estímulos. E ele diz assim, a dor não se vincula exclusivamente ao resgate correspondente a erros cometidos. Importa considerar que existem dores estímulos, sem as quais não entenderíamos a própria vida. Assim, a dor é também prova. Então, quando estiver doendo, se eu adoto o papel de vítima, eu digo assim, não, o que será que eu fiz lá para trás? Não é? Mas a dor pode ser prova. E a prova, o que é? É o aprendizado para a evolução também, não é o resgate. Então, ele diz assim, é um exercício de resistência. A dor é um exercício de resistência, tanto quanto a dificuldade é medida da fé. Esse é o ensinamento de Emmanuel. E o sofrimento? O sofrimento é a reação à dor. O sofrimento é o processo pelo qual eu passo pela dor. Então, veja, se eu olhar as palavras de Jesus, bem-aventurados os que sofrem, porque deles é o reino do céu, e subentender ali os que passam pela dor e a vencem, eu vou entender uma coisa, que a dor, ela virá sempre para que a gente trabalhe em nós mesmos o que não está correto, o que não está andando bem. Mas sofrer é uma opção. Porque se é processo, eu posso passar pelo processo melhor ou pior. Eu posso, de acordo com o meu entendimento e a minha força de vontade, sofrer mais ou sofrer menos. E aí fica mais difícil da gente aceitar esse negócio e de entender muitas vezes. Como assim? Sabe por que fica difícil? Porque o sofrimento favorece o vitimismo. O sofrimento favorece a desculpa. O sofrimento é a minha muleta para reclamar da vida. É a minha muleta para comprovar a minha irresignação diante da dor.
Eu preciso achar um culpado. E o culpado não sou eu. Então, o sofrimento é algo pessoal, é algo opcional. Né? E qual é o problema da gente não dominar ou não cuidar do sofrimento? É que o sofrimento paralisa muitos de nós. O sofrimento paralisa naquilo que nós precisamos corrigir, naquilo que não é bom. Porque a gente deixa de ter força para brigar contra a dor, para passar pela dor. Então, é um processo de autossabotagem. A gente se sabota através do sofrimento. Né? Então, o sofrimento está na forma como eu lido com a dor. Para aprender, eu preciso dominar o sofrimento. Porque senão ele toma conta de mim e eu não aprendo nada. Então, a dor que veio para me ensinar, eu perco a oportunidade. Uma das coisas que a gente pode perguntar é o seguinte: como é que eu faço para sofrer menos, então? Vou sofrendo. Como é que eu faço para sofrer menos? Né? Primeiro, a gente tem que aceitar a realidade, encarar a realidade. E nós, muitas vezes, não gostamos de encarar o que vemos, encarar a nossa realidade. Isso é uma questão de resignação. Né? Depois, a gente tem que enxergar a dor como oportunidade. Aí vocês vão dizer assim para mim: mas como é que eu faço isso? É simples, diziam os espíritos. Se você perguntar para Deus por que você sofre, você não aprendeu nada, cara. Você não está nem aberto para aprender nada. E você está questionando Deus. Como é que você quer questionar uma autoridade que é maior que a tua? Como é que você quer questionar aquele que te criou? Aquele que é infinitamente bom e infinitamente justo. Se eu chegar para um de vocês e dizer assim, por que você está fazendo isso? Ou por que a consequência disso? Eu estou me equiparando. Agora, quando eu começo a entrar no caminho de entender a dor, de entender o sofrimento e de querer aprender, a pergunta muda. Eu chego para Deus e digo assim: Senhor, para quê? Me ajuda a entender. Eu não estou revoltado, eu só quero entender. Eu preciso de ajuda. Então, a gente tem que mudar a forma de encarar através da mudança da pergunta. Outra coisa é o seguinte: a gente muitas vezes não se observa. A gente precisa se observar, a gente precisa se olhar. Lembra da história do Santo Agostinho? Toda a noite, quando eu me deitava, eu procurava olhar o meu dia, saber se eu tinha feito para o outro tudo aquilo que eu gostaria que o outro me fizesse. E se eu notasse qualquer falha, eu tratava de corrigir no dia seguinte. Então, se a gente não se conhece, se a gente não se observa, como é que nós vamos entender o que está acontecendo com a gente? Outra coisa é cultivar a fé, né? Que muito se fala. A fé, além de gerar a crença no futuro, né, a certeza, ela gera a coragem. E para enfrentar a dor precisa de muita coragem. Para sofrer menos precisa de muita coragem. Vamos lembrar de alguns casos que a gente conhece. Mas tem uma coisa que ainda é mais importante. E essa coisa trazida pelo nosso querido Chico Xavier. Praticar a caridade. Está doendo? Está sofrendo? Vai ajudar, se você puder. Né?
Ele diz assim: quem mais sofre no mundo é quem tem mais tempo para si mesmo, diz o Chico. Quem mais sofre no mundo é quem tem mais tempo para si mesmo. Quando o sofrimento alheio nos incomoda, o nosso não nos incomoda tanto. A gente esquece do nosso, muitas vezes, não é? Então, para a gente fechar, qual é a função da dor? E aí vem o Leon Denis, que é o apóstolo do Espiritismo, né? O que mais próximo de Kardec chegou, e diz assim: primeiro, a dor é um mecanismo educativo da alma. A dor é educação da alma. Ela é também um acelerador de progresso. Ele começa a incomodar. Eu estou na zona de conforto. Se não doer, muitas vezes eu não saio dali. É um chamado à reflexão. Porque quando a gente procura tratar as causas e não mais os efeitos, nós estamos refletindo. Ela é uma purificação da alma, diz o Leon Denis. É um legado que você traz de vidas passadas. Como é que você tem usado o seu livre-arbítrio? Que decisões você tem tomado? Quais são os seus sentimentos em relação à vida, em relação às pessoas? Né? E o Emmanuel volta e diz assim: olha, o sofrimento, a dor, são materiais de construção. Né? Ele diz assim: o sofrimento é sempre um convite da vida, a fim de aceitarmos uma entrevista com Deus, diz o Emmanuel. Porque muitas vezes, pelo sofrimento, pela dor, a gente se volta para Deus. A gente se volta para aquilo que é eterno. A gente se volta para aquilo que conta. A gente se volta para aquilo que faz diferença. Mas precisa o cutucãozinho, né? E aí vem o Emmanuel no Pai Nosso e ensina uma coisa muito importante para a gente. Ele diz assim: em todas as situações da vida, a preparação e o mérito antecedem o benefício. Em todas as situações da vida, a preparação e o mérito antecedem o benefício. Então, voltamos lá para Jesus. Quero ser feliz? Quero ganhar o reino dos céus dentro de mim? Qual foi a minha preparação? Qual é o meu mérito? E a reflexão final fica esta. Portanto, a gente tem que se preparar, né? A gente tem que se preparar o máximo que a gente puder. Mas isso não é garantia ainda. Por quê? Porque a gente só vai saber se está preparado quando a dor vier, quando o sofrimento aparecer. Aí nós vamos saber se nós estamos preparados para lidar com essa dor e com esse sofrimento. E é por tudo isso que os espíritos dizem: dor e sofrimento são instrumentos de progresso espiritual. Que essas reflexões façam parte da nossa vida, né? Não só para nós, mas que a gente possa também ajudar aquele que sente dor e aquele que sofre. Muito obrigado por me ouvir. Então, agora a gente vai se preparar para receber o passe virtual, vindo a Deus, a espiritualidade, que nos abençoe e que nos ilumine.